Sejam bem-vindos. Em nome do CRE, conversaremos hoje sobre assunto de muita ternura, mas também de muita importância, que é o ponto de partida do nosso momento reencarnatório, a nossa mãe. Iniciamos dizendo que a mãe, quando carrega um filho dentro de si, é ela quem faz a ponte de comunicação do mundo espiritual aqui com o mundo físico. E o espírito Emmanuel, que escreveu vários livros através da psicografia de Chico Xavier, ele fala bastante sobre família. Então, ele será o anfitrião do nosso encontro, porque ele trata o assunto mãe de maneira carinhosa, mas também de maneira muito profunda. E Emmanuel diz que chegamos a este planetinha da seguinte maneira: chegamos na condição de um viajante necessitado de aconchego e de socorro. Veja como ele descreve a dimensão da nossa fragilidade, da nossa pequenez ao chegarmos por aqui. Quão vulneráveis nós somos no momento do nosso nascimento e, portanto, no momento aí da nossa reencarnação. Por isso ele exalta a grandeza de quem nos aceita como mãe. E de cara ele já diz que mãe é alguém com quem temos algum reparo a fazer nessa vida. E que ainda assim ela nos aceita com amor para uma oportunidade de resgates, para mais uma oportunidade de aprendizados juntos. E o filho chega. Chega pequenininho, frágil, não anda, não fala, para que a mãe possa ensinar. E ela vai ensinar a palavra de delicadeza, a palavra de civilidade. O filho já não lembra mais que vem liquidar algum débito e vai procurar no colo da mãe a proteção e o entendimento para essa nova vida, né? Todas as novidades que vão se descortinando. E a mãe vai acabar esquecendo os próprios sonhos para que o filho possa brilhar. E aqui a gente pode incluir também todas as figuras que fazem aí o papel de mãe, de alguma maneira. Tios, tias, madrinhas, vizinhos, pessoas que ampararam, pessoas que deram sentido maternal a um filho que não geraram, a mãe que adotou. E seja quem for a mãe, importante é saber que a espiritualidade trabalha com perfeição e que o acaso não existe. Ah, filho foi parar em tal lugar, na casa de tal pessoa. Esses filhos, nascidos ou não dessas pessoas, são seres de outras vidas pedindo para resgatar velhas contas em aberto com essas pessoas. Por isso o papel de mãe vai ter sempre no amor a abnegação, tem a afetividade, mesmo que para isso custe sacrifícios. Por quê? De volta ao reino espiritual, essa mãe também, embora ela não saiba enquanto está aqui na Terra, mas ela também terá conquistado a própria libertação com esse resgate. E que nunca onde quer que ela esteja, ela vai deixar de embalar no seu campo energético a possibilidade que ela teve de ter aprendido o sentido do amor na expressão mais elevada que se possa conhecer. Como quando Paulo nos diz, e isso está em Atos dos Apóstolos, para quem quiser pesquisar, é capítulo 20, versículo 35. E ele diz: é bem mais aventurado dar do que receber. Que é o que a mãe faz quase o tempo todo. E que Emmanuel considera quando diz, né, que importante mesmo é dar bens espirituais. É nisso que se resume a maternidade para a evolução da pessoa. E o que seria uma mãe além de doadora de segurança, de paz, de felicidade, de perdão, de amor? E é ela aquela que dá o norte também, que dá o caminho correto, que diz o não no momento oportuno.
O não que vai ser proveitoso lá na frente, no sentido de mostrar os bons caminhos, de nos ensinar os passos em direção ao nosso próprio desenvolvimento moral. Sabemos aí que o amor de mãe é um dom, mas cada mãe exerce esse dom à sua maneira, umas muito profundamente. Existem as mães que nem tanto, nem tão profundamente. Outras abandonam, seja por medo, por qualquer outra razão. Outras porque não têm estabilidade emocional. Muitas vezes uma mãe foge por amor. Paradoxo para o nosso entendimento, e eu concordo, porém, a espiritualidade superior não erra. Não erra com nenhum ser do nosso planetinha azul. Então, aquilo tudo já estava programado de alguma maneira. E qualquer mãe que trouxe um filho à vida cumpriu a função daquela ponte que mencionamos ainda há pouco lá com o mundo espiritual. A mãe que permite a um filho reencarnar, que não negou a um filho a possibilidade de evolução. Essa mãe deve ser enaltecida sempre e muito. Nós temos André Luiz, espírito, que também escreveu através de Psicografia de Chico, e ele diz que ser mãe é o seguinte: ser mãe é um misto de alegria e sofrimento, misto de missão e prova. Ele diz que a maternidade desponta o ensejo do aprimoramento das almas, de mãe e de filho, na ascensão dos destinos, ou seja, aprimoramento na jornada evolutiva de cada um deles juntos. E nós temos também em o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é a missão mais importante dentre aquelas que Deus concedeu aos homens e às mulheres aqui na Terra. E os espíritos respondem a Kardec: a missão mais importante é a da mulher. E eles complementam: porque é ela quem educa o homem. Porque não há uma única mãe que não tenha convivido com o seu filho que não exerça influência sobre eles. Fica claro, então, a importância de nossa mãe ter sido essa ponte divina que nos trouxe da dimensão espiritual ao mundo das possibilidades de evolução. E antes mesmo de educar, como disse Paulo, a mulher passa 9 meses carregando o filho no útero. 9 meses em que ela faz um curso de especialização nessa pessoa. Ela faz um curso de especialização em perceber essa pessoa que começa a ser formada. Um curso de especialização em percepção fluídica. Ela está conectada espiritualmente a um outro ser que está dentro dela. Então ela vai captar as emissões desse espírito, do espírito do seu filho, que está indo em formação, e vai interpretar já essas emissões. Como, numa maneira de comparar, como qualquer médium interpretaria uma influenciação espiritual. Durante 9 meses, a mãe filtra o psiquismo do filho e projeta sobre ele também o seu próprio psiquismo. Com isso, tanto o filho quanto a mãe se conhecem profundamente. A mãe conhece o filho como mais ninguém. A conexão entre os dois é muito, muito profunda. E para qualquer filho, a bênção de reencarnar representa o quê? Um recomeço, uma chance de aprender coisas novas, de reaprender lições que foram esquecidas ou até lições que foram negligenciadas em outras vidas. E, sobretudo, aprende a criar vínculos afetivos mais saudáveis com alguém com quem já se teve algum vínculo mais trabalhoso noutros tempos, noutras vidas. E só isso já é motivo para agradecer muito. Viemos a este mundo para aprender a amar.
E o Criador nos colocou de frente, aliás, nos colocou dentro dessa pessoa que é a mais importante nesta reencarnação, que é a nossa mãe. Então, esse encontro, esse relacionamento de mãe e filho, de filho e mãe, é muito importante. E Emmanuel diz para a gente o seguinte: a humildade é a chave de nossa libertação. Então, toda a nossa construção moral, diz Emmanuel, perante este mundo físico, começa invariavelmente, e aqui ele usa esse termo, começa invariavelmente com a nossa mãe. Começa no reajustamento que deve acontecer dentro de casa. Mãe e filho, filho e mãe. Claro, se o reajustamento, o reajuste não vier, Deus, em sua benevolência, vai dar uma nova oportunidade, em outra encarnação, numa nova reencarnação. Mas será que é isso que gostaríamos? Mais uma reencarnação com problemas até que haja esse reajuste? Bem, como qualquer desacerto começa sempre no nosso campo mental, iniciamos então mudando qualquer pensamento que não seja saudável com relação à nossa mãe, para liberarmos nossa mente e sermos capazes de fazer do abraço de mãe a medicação poderosa que é. Então vamos investir o nosso esforço ao amor à nossa mãe. Para quem já ama, ainda mais então. Vamos nos esforçar ainda mais. Emmanuel tem mais esta frase que traz mais diretamente, né, como isso tudo pode acontecer. Ele diz o seguinte: estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles responderão com o melhor que possuem. Então, vamos mentalizar já, ter de volta o aconchego materno se ele ficou perdido no caminho ou se ficou distante. Abraço de mãe é remédio muito sagrado. Agora, para as mães que já se encontram na pátria espiritual, saibamos que os corações dessas mães não descansam nunca. Elas estão sempre envoltas às preocupações dos filhos que ainda estão encarnados. Mãe é sempre mãe. E aqueles que têm mães que erraram, saibam, essas se preocupam ainda mais. E, em se homenageando mães, não poderíamos encerrar sem mencionar a grande mãe Maria. Maria que possibilitou a encarnação do Mestre Jesus aqui em nosso planeta. Então, ainda com Emmanuel, num texto que ele faz em louvor às mães, ele nos pede o seguinte: glorifiquemos o ministério da maternidade na Terra, recordando que Deus, quando se dignou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para a elevação da humanidade, chamou um coração de mulher, Maria Santíssima, que através da humildade, do bem, da renúncia, do sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Sintamos então o valor dessa possibilidade de reencarnarmos através da nossa mãe, até para que um dia possamos chegar a sermos nós também um espírito puro como já o é o nosso Cristo planetário. E antes de terminar, eu vou trazer uma pergunta. Quantas reencarnações já tivemos? E, portanto, quantas mães, como espíritos imortais, nós já tivemos em tantas outras reencarnações? Que possamos, então, engrandecer em nosso coração a honra de termos sido filhos tantas e tantas vezes.
Vibremos amor a todas as mães que já tivemos, pois através de cada uma delas pudemos avançar na nossa jornada evolutiva. Dessa maneira fica aqui o carinho, fica aqui a homenagem do CRE a todas as mães, as encarnadas ou não, as biológicas ou não, e a todas as pessoas que de alguma maneira já estiveram nesse papel de mãe. Aos filhos, amem suas mães. As mães, gratidão profunda por nos aceitarem como seus filhos, abraçando essa missão tão sublime e tão importante para o nosso caminho de evolução. A todas vocês, nosso respeito e muita paz.